Bom dia, minhas lindezas. Que Deus possa realmente cuidar de nós nessa manhã. E por que eu abri a live hoje? Porque eu quero falar sobre o medo. Hoje pela manhã, o Espírito Santo ele falou muito grandiosamente no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês algo que mexeu muito comigo. Mas antes da gente iniciar, eu quero levar vocês em Eclesiastes. Lá em Eclesiastes, Salomão, ele era um outro homem. E se você já leu Eclesiastes, você vai observar que Salomão fala muito sobre a vaidade, sobre o que a vaidade faz conosco e tudo ele acredita ser vaidade. Então eu quero levar você nessa manhã a perceber quais são as coisas que você está vivendo, quais são as coisas que você acredita. E nessa reflexão eu quero fazer a leitura de um versículo em Eclesiastes e eu quero muito compartilhar com vocês. Capítulo 2 de Eclesiastes, o versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda nas trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede aos tolos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Eu desejo a vocês um excelente dia. E o que eu quero levar você nessa manhã a entender algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo. Então vamos lá. Nós não devemos viver pelo medo. Por quê? Porque o medo, ele é a fé. Quando você sente medo de alguma coisa, você acredita que aquela coisa vai acontecer. Então, o medo, ele é fé. Então, o que acontece? O medo é a fé no negativo, no que pode acontecer. Então, você sente medo e você faz com que o medo, ele vire a sua fé, a sua crença. E a fé, ela funciona. Se a gente observar, a fé funciona. Então, tudo que a gente acredita, realmente a gente pode trazer para a nossa realidade. Bom dia, Nani, você tá boa? Seja bem-vinda. Então, a gente acredita nessas coisas e a gente traz essas coisas para a nossa realidade. O que a gente precisa realmente ter na nossa vida? É o temor a Deus. Por quê? Porque o temor a Deus, ele vai mandar, ele vai lançar fora todo o medo. Então, a gente deve focar o nosso entendimento não nas coisas da terra, mas nas coisas do nosso espírito. Então, pare de receber informações da terra e se conecte espiritualmente às coisas que o espírito ele vai ter o entendimento através do Espírito Santo de Deus. Então, aprenda a receber as informações que vêm diretamente do céu. As informações desse mundo, elas são influenciadas pelas potestades, pelos principados. Então, toda informação que chega aqui na Terra, pelos meios de comunicação, elas têm essa influência. Então você deve conectar o seu espírito ao Espírito Santo de Deus e começar a receber as informações que vêm diretamente dele, de Deus, para você aqui na terra. E em Eclesiastes está escrito o seguinte: onde há muitas preocupações, há muitos sonhos. Os sonhos, eles muitas das vezes são influenciados pelos medos que nós sentimos. Então, nós
vivemos inspirados pelo medo e não pela fé. Então, o medo, ele é a fé no negativo. Você tem medo de que algo ruim aconteça. Então, a sua fé, ela está focada em algo negativo. E eu tenho uma coisa para dizer, a fé funciona. Então, é por isso que você tem sentido medo e atraído para a sua vida coisas ruins. Então, vamos lá. Vamos tomar uma decisão hoje. Então, eu quero que você tome uma decisão comigo nessa manhã. E qual é a decisão? Vamos conectar o nosso coração com o céu. Vamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Vamos enxergar o mundo espiritual, sem filtros. Então, não deixe que o filtro do medo embace a sua visão e não permita que você enxergue realmente o que Deus ele quer te mostrar. Então, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, se você tem temor a Deus, o medo ele vai embora. Então, vamos lá. Você precisa morrer. Flávia, eu preciso morrer? Sim. Você precisa matar esse ego que existe dentro de você. E você precisa se tornar uma nova criatura. Você precisa querer ser uma nova criatura em Cristo. Para chegar na presença de Deus. Então a gente precisa morrer para chegar na presença dele. Por quê? Porque nós não somos puros e ele é. Então, nós somos pecadores e nós não podemos chegar na presença do Senhor sozinhos. Só que quando você acredita e vive de verdade, olha para a cruz e observa que Jesus já pagou o preço por mim e por você, você começa a perceber que você você foi tornado filho de Deus, com o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Então você precisa morrer para chegar na presença de Deus, porque ele é puro. Então nós precisamos de ajuda para ser conectado com Deus. Então nós precisamos olhar para a cruz e observar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E a gente precisa acreditar que Jesus pagou o preço. E acreditar significa você realmente declarar com a sua boca que isso é verdadeiro, que ele pagou o preço por mim, que ele pagou o preço por você. Então você precisa acreditar e você precisa declarar, abrir a sua boca e declarar isso. Então vamos lá, olhe para a cruz e você precisa de duas coisas. Você precisa entender que você é pecador, ponto. E como que a gente resolve isso? A gente não consegue resolver, só que ele já pagou o preço por você e por mim. Então declare com a sua boca aquilo que está no seu coração. É isso que Jesus quer. Ele quer que você abra a sua boca e você aceite como ele na sua vida é o seu Senhor e o seu Salvador. É por ele que você chega até Deus. Então vamos lá. Jesus já resolveu isso tudo quando ele entregou o Espírito dele lá na cruz. O maior problema não é o pecado. O maior problema é você. O maior problema sou eu, não é o pecado. Então, o que a gente precisa é abrir hoje o nosso coração, a nossa mente. Paulo, seja bem-vindo. Ravena, Tatiane, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? O maior problema
não era o pecado, mas o problema maior éramos nós. Então, o maior problema é você. O maior problema sou eu, não é o pecado. É o nosso coração, é o nosso entendimento. Porque quando eu, Flávia, eu acredito que Jesus já pagou todo o preço quando ele entregou o corpo dele, o espírito dele para morrer naquela cruz, eu tenho entendimento de que eu preciso abrir a minha boca e aceitar ele como o meu Senhor e o meu Salvador. Então vamos lá, vamos continuar. Você precisa olhar para a cruz e enxergar que Jesus morreu por você. Tudo ele pagou por você. Então eu, Flávia, olho para a cruz e eu enxergo que Jesus já pagou o preço por mim, pelo meu pecado, e nenhuma condenação há. E eu abro a minha boca e eu falo que ele é o meu Senhor e meu Salvador. Só que eu não tenho que fazer uma oração e você copiar o que eu estou falando. Não! Deus, ele quer o seu coração. E ele quer algo espontâneo, ele quer o que está saindo realmente de dentro do seu coração. Então abra a sua boca e realmente profetize, fale o que queima dentro do seu coração. Então vamos lá, você precisa olhar para a cruz e enxergar que Jesus morreu por você, tudo pagou por você. E acreditar que Jesus fez isso, você precisa acreditar. E você precisa declarar com a sua boca isto. Declarar aquilo que você acredita, o que arde dentro do seu coração. E Deus, ele está no comando da sua vida. Deus está no comando da minha vida. E com a minha boca, eu declaro isso. Então, com a sua boca, você também declara isso. Então, vamos lá. Repetindo. Jesus já pagou o preço. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores de nada. Só que Jesus pagou o preço por mim e por você. E por esse motivo, nós devemos aceitar Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. E voltando a falar do medo, que eu iniciei a live falando sobre o medo. O medo é a fé negativa, é você acreditar nas coisas que você sente, nas coisas negativas. E geralmente, quando você sente medo, você atrai isso para a sua vida. E a fé funciona. Então, por que você está usando a sua fé de maneira negativa? Então, você pode usar a sua fé para curar. Você pode usar a sua fé para se curar, para trazer para a sua vida abundância, prosperidade, amor, através da sua fé. Então, você é abundante, você é uma pessoa vencedora, você é ousada. Por que você não acredita nisso? Por que você prefere acreditar nessas vozes, nesses ruídos que você ouve no decorrer do seu dia? Por quê? Porque a fé é você acreditar nas coisas que os seus olhos físicos não enxergam. Então você precisa tomar a decisão hoje de viver sim uma vida pautada na fé, mas numa fé boa, produtiva, maravilhosa. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque viver pela fé é algo lindo. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. O medo também é fé. Só que o medo é uma fé negativa. E eu convido você nessa manhã para não sentir medo. Que você possa ter o seu coração tomado pelo temor
a Deus. Tema ao Senhor. E o verdadeiro temor a Deus, ele lança fora todo medo. Então você não vai sentir mais medo. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. O Senhor, ele vai operar grandiosos milagres na sua vida, porque você é filho, você é filha de Deus. E como filhos, nós somos herdeiros de todas as maravilhas que existem no céu. E o porquê que você de repente tem vivido uma vida de escassez, de tristeza, uma vida depressiva, uma vida onde a preocupação e a ansiedade ela tomam conta de você. Então, eu te convido nessa manhã a se posicionar, posicionar como? Como filha e filho de Deus, como pessoa ousada, como pessoa realmente vencedora, porque nós somos vencedores. Então lá, o verdadeiro temor a Deus, ele te liberta de todos os medos. Toma posse dessa palavra, tá bom? Nessa manhã, eu tô muito, muito feliz de poder compartilhar com vocês o que o Espírito Santo colocou no meu coração essa manhã, que falou de uma maneira muito tremenda, muito grandiosa, tá bom? E eu vou falar com vocês o seguinte, eu quero muito que vocês assistam os meus stories, último stories que eu postei é a Sueli dando o depoimento dela. Ontem, mais ou menos às 6h40 da tarde, a gente iniciou ali o processo da mentoria, do resgate da criança interior, da criança ferida. E assim, eu fiquei muito impactada com o testemunho dela, com o depoimento dela, e eu quero muito que vocês assistam, tá bom? Então assistam, entrem lá nos meus stories, assistam, tá? Porque foi muito realmente assim, muito impactante. Eu quero muito compartilhar com vocês, tá bom? Amo vocês, muito feliz de estar aqui nessa manhã. Ontem eu não fiz a live, porque ontem eu estava lá com o Rodrigo e acabou que eu acabei no cuidado dele, não me lembrando de abrir a live, mas hoje eu estou aqui. Então, que Deus realmente possa tocar você, que o Espírito Santo possa te convencer, porque eu só estou aqui para ser usada por Deus. Eu me coloco à disposição do Senhor para que Ele me use da maneira que Ele quiser. E que Ele possa tocar você de uma maneira individual, específica, exatamente aonde você precisa ser tocado. Que hoje você possa tomar posse das bênçãos, dos presentes do Senhor, tá bom? Senhor, gratidão. Eu sou grata por mais essa oportunidade de estar aqui nessa manhã. Gratidão, Senhor, a Deus pela vida dessas pessoas que estiveram aqui comigo. E, Senhor, que o Senhor possa usar cada um de uma maneira específica e toque, Senhor, toque o coração de cada um e mostre para eles o quanto o Senhor pode fazer. Amém. Gente, olha, um beijo, fiquem com Deus.